porque é que eu pus este som, este fundo, esta vibração. Não sabem o que é. É uma coisa que eu, com a minha criatividade, vou estar em alta, que eu já tinha falado ao meu sócio, e pronto, hoje fiz uma pequena experiência, futuramente, mas é só para vocês terem noção que por trás da música se consegue esconder, diz da música, diz do barulho, diz do que for, a vibração que a gente quiser. Portanto, eu coloquei aqui uma vibração por trás, ainda continuar a soar este som. Vão ver, não ouve. Eu deixei assim mesmo para posso subir o volume se quiser. Mas está lá uma vibração. Não é uma vibração para fazer mal às pessoas, não é? Antes pelo contrário. É uma coisa que eu quero aprofundar. Mas é só para termos noção que muitas vezes não sabemos porque é que estamos maus vozes, por exemplo. Tem a ver tudo com a vibração, o som. O sino. Queria falar de sino. Abri o meu vídeo do sino. Porque ontem tocaram os sinos. E eu fiquei espantado. Porque não é nada desses maquis. E eu fiquei... Porquê? Mas não vou explicar. Mas ontem tocaram os sinos. E eu tenho uma música que gosto muito. E perceberam-se logo quem é fã dessa banda. Perceberam-se logo, claro que eu ia pôr. Vou pôr na descrição. É uma música um bocadinho agressiva. Mas gostava que vocês vissem pelo outro lado. Afinal, quem é o diabo? Eu já vou falar nisso durante o vídeo. Por causa da história de Saint-Germain. É preciso termos algum cuidado com aquilo que nos dão. Porque muitas vezes vem disfarçado. Vem disfarçado como uma verdade. Não é? E que não é. E portanto, pensar esta mensagem aqui, por acaso é uma música que sempre gostei desde jovem. Gosto muito, é uma banda que gosto muito. Não é a minha preferida, mas anda lá perto. Anda lá perto. Um álbum Black foi um bom álbum, ouvi muito. Antigamente só havia discos, então a gente tinha que praticamente ouvir o disco todo, porque não ia estar sempre a levantar a agulha. Então a gente não é só uma música, como é agora, o artista lança uma música, é só uma música. Não, a gente era o giradisco, punha a agulha e ouvia, passava a primeira música, se quisesse ouvir outra vez, tinha que puxar a agulha para trás. E depois arriscava o disco, estragava a agulha, as agulhas eram caras, os giradiscos. Então a gente deixava de correr, quando dava por ela, que passava 3 minutos, passava uma música. E a gente acabava por ouvir o LP todo, não é? E tinha 5, 6 músicas, certo? Então acabava por gostar do álbum todo. Hoje em dia não, hoje não funciona assim. A gente passa logo a playlist, é só acho que a gente gosta e tal. É diferente, hoje em dia é diferente. Ainda bem, isto vai mudar tudo. Qualquer pessoa vai poder escrever canções, cantar. Pronto, não quero alongar só disso. Que não vale a pena. Mas os sinos tocaram ontem. E por acaso foi engraçado. Mexeu um bocadinho comigo. Porque esta semana ouvi os sinos a tocar. Dentro de mim também. E portanto, trouxe mais um bocadinho também de alegria. Porque a vida tem tristeza, tem alegrias e gente. A vida é isso. E portanto, hoje estou todo elétrico. Eu já vou dizer lá para a frente porquê. Mas estou bem. Hoje estou. Mas se for preciso, daqui a 1 hora, 2 horas, já estou. Ia dizer uma palavra feia. Às vezes digo no livro. Mas no livro escrever é diferente. Agora,
diz ele, porque a pessoa pode ler a palavra de diversas formas. E quando é dita, o som, vibração, então evito, quando estou a falar, dizer umas asneirolas, porque quem conhece as pessoas do Minho, aqui de Portugal e da Zona Norte, sabem como são bravos. Então, desde pequeno, a gente habituou-se a mais neira é uma coisa normalíssima. Se a gente dissesse mais neira a uma pessoa do Sul, aqui em Portugal, somos um país tão pequeno, Norte, Sul, se dissesse mais neira, que a gente dizia, a falar com um amigo, dizia mais neirola, e aquilo era normal para nós, mas se fôssemos dizer a uma pessoa do Sul aquela asneira, ficava ofendido, nunca mais nos falava. E para nós era uma coisa natural, que saía e ainda sai, muita gente. Lá está, ler, depende de quem lê, né? Depende de quem interpreta o que está a ler, ou do que se diz. Prontos, vamos seguir o vídeo, senão nunca mais acaba isto. E esta imagem é bonita, não é? Tem muito significado esta imagem, não é só esta. Acho que eu vou também pôr no vídeo, que vem a nossa parte criativa. Esta mensagem que quero passar de sermos criativos. E às vezes as pessoas, tenho que dizer isto, enquanto às vezes também falo, porque quando vejo uma coisa, a primeira reação do ser humano é criticar. É normal. Só que esquecemos de que quando vejo uma coisa que é diferente, que sai do padrão, choca. E ao chocar, a tendência de a gente estar habituada, a energia que há à nossa volta, que foi criada e viveu assim, é criticar logo. E nem pensarmos que, eu ao ver uma coisa diferente, estou a ver uma criação da pessoa. E que devia valorizar isso. Quanto mais criativa é uma pessoa, claro, mais vai chocar a sociedade, não é? Porque está a criar uma coisa fora do padrão. E, portanto, gostei. Acabei por gostar, porquê? Porque às vezes choca, não é? Como eu choco. Mas quando vem de dentro da criação da pessoa, da inocência, que é da nossa inocência, porque no fundo a nossa criação é a nossa inocência. Isto é um bocadinho baixas. É bonito. Bonito. Claro, depois as pessoas criticam logo tudo, não é? Como criticam a mim, não me importa. E se um dia tiver que ir para a escola, vou de queixo erguido. E vou-me rir muitas vezes, como já me ria, mas agora acho que agora ainda me vou rir mais. Portanto, espero não ter que ir para a escola, senão vou passar o dia a rir. Vou seguir o vídeo, senão isto nunca mais acaba. Tive uma experiência muito engraçada ontem, com andamos. Ontem foi dia de chau e estou super entusiasmado porque toda a aventura desde o ano passado, vi tantas possibilidades agora, esta noite, deitei-me bastante tarde, era meia-noite e meia, 12h30 da noite, e dormi só 3 horitas, mas estou fino como um rato. Porquê? Porque o que eu vi, as possibilidades, tudo aquilo que posso criar. Porquê? Porque não vou dar, não vou falar sobre isso, porque quem quiser que assista, não vou falar sobre isso. Agora que tivemos foi com São Germán, e não só, foi espetacular. Porquê? Porque
eh, foi uma expansão. Mais uma expansão. Mais um agregar aquilo que nós somos. É por isso que eu, quando falei antes de não ficarmos lineares, e é bem verdade, porque se ficarmos lineares não passamos disto. E o desafio a partir de agora é esse mesmo. Então resolvi fazer um vídeo diferente, mais dinâmico, saindo da minha criação, só da minha criação. Futuramente vou utilizar muito mais a inteligência artificial, não talvez para clonar a minha imagem, como já disse, mas para fazer coisas diferentes. E estou aqui com umas ideias engraçadas. A ver se ela me segue, sim. Ora bem, pronto. Eu não gosto de compromissos, não gosto de programações, disse que este domingo ia fazer um vídeo, mas não gosto de ser muito linear, como vocês já repararam. Então, pronto, mas não vai ser todos os domingos, porque eu não, assim não desejo, só isso. Não gosto de criar hábitos nos outros e em mim, porque o hábito a gente sabe o que leva. Claro que não estou a falar do relacionamento, em termos de relacionamento pessoal entre as pessoas, porque o cair no hábito sempre é o que leva depois as pessoas ficarem satisfeitas. Né? E o desafio numa relação de amizade, por exemplo, é a gente também não seguir sempre a mesma coisa. Vou de encontro à conversa do vídeo anterior. Porque senão não saímos, é sempre igual, né? E há quem goste, eu não gosto. E acho que, como vos expliquei no vídeo anterior, a expansão não vem daí. Vem de a gente criar. Se a gente cai no hábito, mantém a linha, padrão, que toda a gente quer que a gente siga o padrão, não é? Chega um ponto que ou deixamos de ter espectadores, para quem trabalha nessa área, e eu estou agora a começar, se eu crio sempre a mesma coisa, faço sempre a mesma coisa, não desperta a atenção. Vocês sabem disso das redes sociais. Aqueles vídeos mais dinâmicos, diferentes, é que vão atrair. Porquê? Porque as pessoas já estão fartas, não é? De ver tanta coisa igual. Então, se aparece alguma coisa diferente, atrai as pessoas. Certo? Então, é por isso que hoje estou mais dinâmico, mas também já tinha pensado nisso. Só que ontem veio uma injeção engraçada. Foi uma injeção. Não foi durante o show, também, mas foi durante a noite. Porque esse monte de bolas, ideias. Depois tenho que falar com o meu sócio. Hoje tinha prometido que ia falar de São Germain, vou falar, porque é que ele ficou magoado, e vou contar um bocadinho a história do que fizeram com a imagem dele e com a personagem dele, e ele não se importou muito nesse aspecto, mas houve uma coisa que ele não gostou, e é por isso que eu hoje estou prometi. Lá está, promessas, não gosto de promessas, atenção. Não sou daqueles que andam de joelhos. Não gosto. Lá está. Sofrimento. Passamos à mesma conversa. Não sei se assistiram ou não do último vídeo, mas como é que eu me consigo expandir com sofrimento? E, portanto, eu auto-infligir-me sofrimento, será que leva a algum lado? É mais uma experiência. Também tem o seu quê de interessante. Não é? Sempre em sofrimento, sempre em sofrimento, sempre em sofrimento. Eu não vejo assim, não gosto. Não é a minha maneira de estar, nunca foi. E por isso talvez me
por isso. Me divorciei 3 vezes, porque acho que viver em sofrimento para mim não é viver. Como vocês já repararam. Ora bem, hoje estou assim mais irrequieto, estou super elétrico, tenho tantas ideias, tantas coisas para se quiser plasmá-las aqui, né? Independentemente se volto para a escola ou não, ou o que é que faça, não interessa, porque isto está muito para além disso, daqui de trabalhar, de ganhar dinheiro, de negócios, da empresa, está muito para além disso. E agora o que eu já percebi mais um bocadito, estou entusiasmado. Sinceramente, vejo uma luz ao fundo do túnel agora. Agora começo a ver uma luzinha ao fundo do túnel e é por isso que estou entusiasmado. Porque eu acho que ele acertou na murcha. Não tenho a certeza absoluta. Muitas pessoas não gostaram, vão resistir, que é normal. Quando estou a falar de Saint-Germain. E especialmente Saint-Germain. Porque isto saiu tudo dentro dele, é engraçado. Eu acho que ele acertou mesmo na murcha. No fundo, é por isso que também estou um bocado contente, porque veio-se a refletir a forma como eu escrevi o Rose, em termos de como o pus na prática, mas agora vejo que ainda poderei ir mais além depois disso, mesmo com o Rose. E é por isso que também estou entusiasmado. Upgrades que posso fazer ao Rose, em termos de proporcionar a quem o adquirir mais upgrades, né, diferentes. São ideias. Lá está. Se comprar uma cópia barata não tem upgrade, né? Upgrade está incluído no preço. É essa a minha ideia. O que eu quero que vocês entendam, gostava que vocês entendessem, quem me está a ouvir, não estou a fazer isto por dinheiro. Estou a fazer pela aventura. Porque, aliás, sempre vivi assim, um bocado. O dinheiro serve-me para eu plasmar aqui as coisas que eu gosto, que me vêm, não é? Como eu explico lá no livro, tantas coisas que fiz. Não é para me gabar, lá está. Atenção, há muitas pessoas que pensam que é para me gabar, não tem nada a ver com isso. Até de repente, se me quiser, silencio-me e acabou. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Faço isto porque me sai de dentro. E é esta mensagem que eu quero passar também, que todos nós, não sou só eu, toda a gente, aliás, vai ter que começar a pensar assim. Porque isto vai dar uma volta tão grande, mas tão grande, que quem não pensar assim vai se desencaixar completamente da sociedade. Não tem hipótese. E pronto. A seguir, vou começar a falar da história que tinha para contar. E depois, futuramente, se me apetecer pôr mais vídeos, ponho. Se me apetecer, ponho. Se não me apetecer, não ponho. Vai depender da minha disposição, do meu lado criativo. Porquê? Porque é importantíssimo volta a frisar a nossa parte criativa. Né? Isso é que é viver. E portanto, eu vou. Isto também é para passar uma mensagem a certas pessoas. Mas queria falar, depois falo. Quarta. Vamos começar então com a história de Vlad. Vlad, eu pus aqui umas anotações para não me esquecer das datas, porque eu me datas só as que dentro de mim. Falar de Vlad. Vlad foi um ditador, um assassino, um psicopata, que governou
a zona da Roménia. Bom, Roménia, no século XV. Toda a gente sabe, minimamente, quem foi de lá. Foi um grande empalador de pessoas. Se não souberem o que é empalar, procurem. Não vou estar aqui a explicar, porque é uma coisa então, porquê? E eu tive uma experiência que me expliquei no vídeo, como está lá no livro, com Vlad. Não tenho problema nenhum. É uma experiência, uma vida, que me levou depois a contactar mais diretamente, porque já conhecia o Saint-Germain, mas não vou adiantar, porque está no livro, voltam mesmo, não quero estar. Tenho que respeitar as pessoas que adquiriram o livro, não é? Se deram dinheiro por ele, é para saber o que está no livro, não vou estar a dar os tais spoiler, porque não estou a respeitar as pessoas que adquiriram o livro. E, portanto, é por isso que não me posso estar a desrespeitar as pessoas. A energia das pessoas. Que se comprometeram com elas próprias em adquirir um produto, que fui eu que o criei, né? E com o meu sócio, que seja bem claro também, isto. E com a ajuda da inteligência artificial, em termos do audiolivro, porque as vozes foram clonadas, a minha, e as vozes são todas vindas da inteligência artificial. Nós colocámos o texto e as vozes vieram da inteligência artificial. Só assim é que foi possível adiantarmos o projeto para que ele em abril estivesse pronto. E portanto socorremos da inteligência artificial. E para as caixas de conhecimento, que tem bastantes no livro, são 29 caixas de conhecimento, que vieram da inteligência artificial. Portanto, isto também é um bocadinho para passar a mensagem de que... Porquê? Mas atenção, vieram da inteligência artificial, mas depois fomos corroborar se a informação era correta ou não. Porque não basta achar que tudo que vem da inteligência artificial está correto. Não está. Não me quero alongar sobre isso, porque não quero alongar sobre isso. Está em desenvolvimento e cada vez mais, muito rapidamente. Como explicam e muito bem, está assim, está a subir assim. Não é assim, está a ir assim. E pronto, no início e mesmo mais para a frente, ele não é nenhum Deus. Atenção, a inteligência artificial não é nenhum Deus. É uma base de conhecimento, não é? Que pode ser usada por muitas formas. E falo isso no livro também. E portanto, vamos estar a falar de Vlad. Um psicopata, como há muitos. E Vlad e Mir, não me quero alongar muito disto, porque as pessoas não são parvas e percebem logo. E no fundo quer voltar a controlar aquela zona toda. Isto já vem desde o século XV, né? Que eu disse, desde o século XV. E voltarmos sempre ao mesmo. A história repete-se. É por isso que eu falo com as pessoas de história, porque é importante, porque a história repete-se. O que é que andámos tem a ver com isto? Saint-Germain. 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 Ora bem, vamos lá aqui o papel. Tenho aqui 2 papéis que é para não perder. Saint-Germain teve uma vida no século XVIII, não é? Século XVIII, em que se iluminou. Foi quando ele se iluminou. E uma pessoa, quando se ilumina e fica mestre ascenso, morre se quiser. Ou mesmo depois de morrer, aparece, se quiser.
plasma-se aqui na Terra. Como ele já explicou, e todos os salubres sabem nisto, que acompanharam a história dele, que foi partilhando durante os anos, ele não gosta de se plasmar aqui na Terra. Já o fez algumas vezes e ele explicou porquê, porque e tem toda a razão, porque não é fácil estar aqui humano encarnado, isto é complicado, ele reconhece isso, que ele já se chegou a plasmar aqui e é o que ele diz, não consegue estar mais do que algumas horas, porque rapidamente, por causa da densidade, da gravidade e da densidade, da consciência, essas coisas todas, ele rapidamente esquece de quem é. E isso pode levá-lo a fazer coisas que isto é para responder a algumas dúvidas de algumas pessoas, pode levá-lo a esta densidade, e ele esquece rapidamente quem é e pode-se descontrolar e fazer coisas que não faria se estivesse na sua plena consciência. E portanto, o que acontece também connosco, não é? Nós às vezes fazemos coisas que depois nos arrependemos, quem é que nunca as fez? E vem daí também, não é? Às vezes perdemos a consciência das coisas e pronto, acontecem coisas na vida das pessoas, como recentemente ouvi uma pessoa a dizer, como se diz muito, há muita gente na cadeia que não sabe porque é que está na cadeia, porque teve um momento de descontrole e fez uma asneira e levou à cadeia. Como eu, em jovem, me ponho lá no livro, podia-me ter acontecido isso, não é? E oportunidade não me faltaram. Portanto, tive a ajuda do meu eu superior, que não quero. Leiam um livro. Pronto, então, ele não gosta de se plasmar aqui, então desistiu de se plasmar aqui, do século, eu e as datas, do século XVIII. O que é que ele faz? Transporta aqui como energia, mas não a plasma. A única coisa que muitas vezes ele faz, e é bom que as pessoas tenham consciência disso, através dos animais, dos pássaros, especialmente animais selvagens, que estão mais libertos da densidade do ser humano, ele consegue entrar dentro da energia do pássaro, uma águia, um urso, e ver através dos olhos dele, né? e energeticamente também, né? Claro. E estar connosco na casa de banho e nós nem nos apercebermos. Portanto, quando a gente acha que tem muita intimidade, que ninguém nos está a ver, isso é tudo mentira. Porque não é só ele. Existem milhares de seres à nossa volta, nós é que não os vemos, mas eles veem-nos a nós. Isto é para tirar um bocadinho a vergonha das pessoas, porque achamos que estamos no nosso espaço seguro, que ninguém nos vê, que ninguém nos ouve, e é mentira. Uma grande mentira. Seres angelicais e seres de luz, mas também os outros. Portanto, é aquilo que eu vibrar. É a energia, e a energia chega-se na vibração que eu estiver. É como um imã, não é? Atraímos aquilo que... a gente sabe isso. Não vou estar a falar dessas três. Então, vamos voltar ao São Januário, porque perco... Lá estou eu, mas hoje estou perdido porque... onde está... Ui, para onde eu fui? Para onde eu estou? Pronto. Não me interessa. Deve ter sido por dormir só 3 horas, mas foram bem dormidas. Muito bem dormidas. Então, estava a falar do Saint-Germain. Ele iluminou-se no século XVIII. Não se foi logo embora. Ainda ficou por cá muito tempito. Não muito. Não aguentou muito. Vou só contar aqui um bocadinho a história, a ver se não me alongo, para o vídeo não ficar muito grande. E depois, futuramente, faço outros vídeos, falar de outras coisas, outras perguntas, cheio de papéis, de coisas para esclarecer, mas não vou falar.
hoje, não, nem pensar, tem pai 4 ou 5 papéis. Eh, vou só falar de Saint-Germain. E do Vlad e do Conde Drácula. É por isso que quero falar de Saint-Germain. E andou pela Europa, na corte francesa, inglesa, foi conselheiro. Pronto, ele depois retirou-se. E retirou-se porquê? Afastou-se. Porque, lá está, por causa dos vampirismos também, não é? E ele deu-se conta que está lá no livro. Como eu me dei conta, e que muita gente se dá conta. E depois afasta-se. Então, o que é que fizeram com a imagem de Saint-Germain? Porquê? Porque ele no início quis mostrar às pessoas, falei isso no outro dia, que nós, não foi no vídeo, falei isso no livro só. Quando a gente adquire conhecimento, ou quando vê que é possível, depois tenta, o instinto é tentar passar a mensagem às pessoas que é possível. E foi exatamente o que ele fez no início, não é? Mostrou a algumas pessoas, conseguia plasmar o que ele quisesse aqui nesta realidade. Diamantes, ouro, o que ele quisesse. Mostrou a algumas pessoas. E isso foi uma bolha, estourou. Né? Então as pessoas começaram, naquela altura, começaram a... Esse boato começou-se a espalhar pela Europa toda. E mesmo depois da partida dele, quero chamar aqui a atenção, que ele gosta muito de aveia, aveia, mas há quem me dissesse que é uma ideia dela. Até é capaz de ter razão. Uma personagem do livro. Que ele gostava de aveia por causa dos dentes. Não tinha mal os dentes. Sofria dos dentes, então não podia comer coisas duras. Então comia muitas papas. Outra coisa que ele não gostava, e já o disse, e diz porquê, eu não... Lá está, eu sou um pirata, né? O alho, isto tudo para vocês verem onde é que eu quero chegar. Que o alho faz muito mal à saúde, ao corpo humano. Nós portugueses adoramos alho, pomos alho em tudo. Há quem diga que nós cheiramos a alho, de tanto alho que comemos, principalmente os países do norte e da Europa, dizem que nós cheiramos a alho. Porquê? Nós pomos alho em tudo. E ele diz que faz muito mal à saúde. Mas eu gosto muito de alho também, admito. Um bom bife bem temperado com alho. Pronto, mas ele diz que faz mal à saúde. Ele não gostava de alho. Toda a gente sabe que ele gosta, e ele admite, não tem problema, que gosta muito de beber vinho, ou vinho. Então, o vinho é tinto, da cor do sangue. E então ele bebia e bebe, e continua a beber nos planos, porque gosta. Então bebia bastante vinho. Era capaz de passar uma refeição e só se alimentava de vinho. Se fez uma refeição com várias pessoas, como ele, agora associo, não é? A visão dessa pessoa, como ele não... Os dentes aqui, porque eu posso me iluminar, mas o corpo é o corpo. O corpo humano é o corpo humano. E tem os seus defeitos. Eu posso me iluminar, transcendo para outros planos, né? E posso ver outras coisas. Né? Consigo curar o corpo, né? Mas se quiser e ele não quiser, ele quis ir embora. Porque estava farto, porque estava sozinho. Porque eram outros tempos. Nós agora temos a comunicação, temos câmaras, temos internet, né? Ele não. Não tinha nada disso no século XVIII. Mas também naquela altura a energia era diferente e era mais fácil. Há muitos... Vou falar só de chaumbras. Há muitos chaumbras que já se podiam ter iluminado há 1 ou 2 vidas atrás, como ele diz. Não o fizeram para estar aqui neste momento. Porquê? Porque era mais fácil antigamente as pessoas chegarem à sua iluminação, à sua realização. Porquê? Porque a densidade não era tão grande. Agora a densidade é muito maior.
meios de comunicação, tudo favorece a que as pessoas cada vez mais sejam influenciadas, no fundo é serem influenciadas por outras energias. Antigamente não havia comunicações, praticamente era mais fácil, não havia tanto barulho, agora há muito barulho, que vem do som também. Eu já fiz uma brincadeira de som, por falar nisso. Tenho que, no fim, gravar uma coisinha para pôr no início do vídeo. Não me posso esquecer. Então eu gostava de vinho, não gostava de alho. O que é que fazia outra coisa? Que vem de encontro com as palavras que eu disse há bocado. Depois as pessoas não percebem porque é que eu falo disto. De só dormir 3 horas. E frequentemente 4 horitas. Também por causa da minha mãe, não é? Depois tenho necessidade, à tarde, de que descansar um bocado. Sou humano igual a vocês. Claro, se eu vibrar noutro tipo de energia, também é essa a mensagem que se deve passar, se eu vibrar numa energia mais alta, é natural que o corpo reaja também a isso, não é? Se eu vibrar numa energia baixa, porque me deixei influenciar por energias baixas, fui eu que me deixei, não é normal que eu também me sinta mais cansado e mais triste, não é? Se eu vibrar em alegria, contente e excitação, não é? Porque estou entusiasmado, a minha energia sobe e eu durmo menos, por exemplo. O que é que aconteceu a Saint-Germain? Ele quase não dormia, portanto passava as noites acordado. Aliás, preferia estar a fazer a vida dele durante a noite. Porquê? A gente sabe disto, a noite é mais tranquila, não há tanto barulho, as pessoas estão a dormir, e portanto ele podia ser realmente quem era, porque não havia empregados à volta dele. O Conde de Saint-Germain, para ser preciso, era o Conde de Saint-Germain. Saint-Germain, ele depois adotou o nome de Saint-Germain. Não era Saint-Germain, que é o nome de Saint-Germain é Saint-Irmão. Foi ele que depois auto-chamou-se a si próprio. Isto dos nomes é uma utopia, mas pronto, eu sei que estou. E para quê? Então, Saint-Irmão, o conde, que ele era conde, era a aristocracia da Europa. Então, isso foi fácil. O poder instituído, e volta ao vídeo anterior, o poder instituído, depois dele se ir embora, fartou-se e foi-se embora, foi fazer o trabalho dele nas escolas de mistério, através de outros planos, quis denegrir a imagem dele. Poder instituído, toda a gente sabe qual é o poder instituído do século XVIII, XVII e antes, né? Que por acaso fizeram muitas barbaridades por esse mundo fora, por causa das pessoas baixarem a cabeça. A minha careca. Baixarem a cabeça. Eu dou umas palmadinhas aqui, é por isso que fico tão mais careca aqui, não palmada estou aqui. Não sou eu. Aqui vou ter que fazer um corte. Esse poder instituído, a gente sabe qual é. Vou estar a dizer. Para acalmar a excitação que estava a haver, falatórios de que um ser humano conseguia fazer milagres, outro Cristo, não é? Então o que é que fizeram? Para que isso não se avolumasse, porque as pessoas não despertassem nelas algo diferente, não é? Que pudesse pôr em causa o poder que estava instituído, contrataram um escritor, infelizmente irlandês, né? Tinha que ser irlandês, Bram Stoker, não é? Bram Stoker, exatamente, é isso. No século a seguir, século XIX, para escrever um livro, deram os insights,
ele foi contratado para escrever o livro. É um dos insights, o alho, o sangue, beber sangue é vinho tinto, mas acho que continua-se a fazer aí uns rituais também com vinho, mas vinho tinto, sangue, não dormia à noite, estava acordado à noite, ressuscitou dos mortos, ou não morria, porquê? Porque o mestre Ascenso pode-se plasmar, no início da conversa, pode-se plasmar aqui quando quiser. Portanto, Saint Germain chegou a aparecer várias vezes, na linha de tempo, e isso estava a perturbar, não é? O poder instituído. Então, não morria, bebia sangue, bebia vinho, criou-se a história do Drácula. Saint Germain não se incomoda com isso, porque tem sempre um fundo de verdade, né, em todas as histórias. Claro, só que lá está, a história depois associou aos vampiros. Não há vampiro, antes pelo contrário. Aliás, está aqui, está lá e está em todo lado. Não existe tempo a fazer exatamente o contrário. Vou parar um bocado. Então, como eu estava a dizer, o vinho tinto, deixa eu ver se ela me acompanha. Acompanhou? Olha lá, está-se a tornar fina. Vinho tinto, sangue, estilo vermelhinho, que é para condizer com o vídeo, para ser diferente, para ser uma coisa mais criativa, sempre aquele taleta. Temos que inovar. A inteligência artificial vai nos ajudar nisso. Ainda bem. Como eu estava a falar, portanto, criou-se a história do Bram Stoker. Bram, é assim que se diz, acho eu. Escreveu o livro, não é? Pagaram, escreveu o livro, o Conde do Drácula, a denegrir a imagem de Saint Germain, para que as pessoas pusessem em dúvida se era possível ou não, se era tudo mito, ou então se era o demónio, né? O demónio, que as pessoas seguissem aquele caminho e estavam a contactar com o demónio. Não vou dar spoilers. Falo nisso no livro sobre o diabo. Mas não é o que algumas pessoas estão a pensar. As escrituras dizem isso, não é? Está no meio de nós, mas não é só o outro, o diabo também está. Mas Saint Germain não ficou chateado, porque no fundo, claro, né? Denegrir a imagem de uma pessoa é sempre mau, não é? Mas tinha fundos de verdade, o baio, o vinho, ele não dormia de noite, andava de noite, e pela Europa também, não dormia de noite, refugiava-se em casa durante o dia. Porquê? Porque havia muitas pessoas, não é? Muita energia. No fundo é aquilo que eu faço também. Gosto muito de durante o dia, quando há muita confusão, estar mais retraído. Até vi na internet, eu mandar aqui um beijinho, eu gosto de chamar amiga, não a conheço, ela me conhece também, mas gosto da energia dela e gostei. Então tornou-se um bocado ermita, no fundo é aquilo que eu também me tornei, não é? Uma ermita. Estou fechado em casa, arranjei um motivo, a minha mãe, cuidar da minha mãe, que está doente, porque isto a gente cria o que quer criar, não é? Então, eu, no fundo, durante a minha vida toda, acabei por procurar isto, não é? Chegar a um ponto em que tinha que ficar ermitaño, não sei se é assim que se diz, tornar-me ermita. Para quê? Para poder procurar dentro de mim aquilo que eu, no fundo, eu vim cá fazer. E portanto, uma ermita que só saía para ir às compras, um bocadinho quase como eu saio mais, dou os meus passeios, de manhã, mas com pouca gente, lá está. E pronto, e até agora cada vez mais me gostei já às compras. Já, quando tenho que ir às compras,
Ia, tenho que ir à escola. Pronto, lá vou. Mas pronto, isto vai mudar, que eu sei que vai mudar. Mas é para só me dar um beijinho, porque ela não sei quanto tempo está em tipo ermita, mas eu já estou há 3 anos. Mais, mais, já passou 3 anos. Mais de 3 anos. Portanto, fechado em casa, quase. E peguei aulas, e a dar aulas, volto, mas ansioso por voltar para casa, para o meu espaço, para estar sossegado. E portanto andámos a fazer, São Germán fazia o mesmo, né? Durante o dia não gostava, só saía à noite, íamos festas, ou estava para casa. Pronto. Mas ele não era o contrário. Né? A história, criaram uma história, escreveram uma história para denegrir a imagem de São Germán. Só isso, mais nada. A gente sabe quem foi, quem era o poder da altura, e ainda está enraizado em muitos países, que joga no campo político e em todo lado. Né? É normal. O poder está em todo lado, não está só num bloco da sociedade. O que a Saint Germain gostou, e com toda a razão, é que o tivessem também associado, porque já não chegava a associá-lo ao Conde de Drácula, terem-o associado a Vlad. E ele tem toda a razão, porque eu sei bem quem era Vlad, e continuamos todos a saber quem é. Basta olhar à nossa volta, ver as notícias e portanto que é uma energia que não tem nada a ver, que não se reflete nada na imagem de Saint Germain. O Drácula até se reflete um bocadinho, né? Porquê? Porque, só que lá está, o Saint Germain não é vampiro nenhum, mas até foi bom, porque vem o termo vampiro, vampirismo, até foi bom, como ele diz, e muito bem, tudo está bem em toda a criação, e é bem verdade. Porque, no fundo, é uma imagem do vampiro, né? Que é o que os outros fazem connosco, né? Chupam a nossa energia, bebem o nosso sangue. No caso dele era vinho. Pronto. Eu gosto mais de cerveja, mas não sou como ele. Mais tanto lá, quando estiver lá em cima, mais tanto sou capaz de me perder um bocadinho pelas cervejas. Para quem não sabe, é engraçado porque, para quem não sabe, a cerveja é uma das bebidas mais consumidas. Como é que eu vou dizer isto para não ficar muito difícil? A cerveja é a bebida mais consumida por seres não terrestres. Os terrestres consomem muito, né? Mas eles adoram a cerveja, beber cerveja. Mas tem motivo, e é por isso que nós também gostamos de beber cerveja. E eu também gosto. Porque a cerveja é feita de quê? Não é só de cevada. É do lúpus. E de onde é que vem o lúpus? Isso agora deixo a quem quiser, que tiver curiosidade para saber. E portanto, está aqui a mensagem transmitida do Vlad, o Ymir, um bocadinho da minha parte, dar um contributo para limpar um bocadinho a imagem de Saint Germain, não das pessoas que estão ligadas à espiritualidade, que sabem perfeitamente, não? Mas do comum ser humano que foi muito influenciado durante muito tempo e continua a ser. Isto está. Agora vão fazer o início do filme. O que lhe vai dar? Vamos lá. Olha, não chatei mais. Vou voltar. Eu tenho que fazer uns cortes no vídeo. Isto é com 14, não é para falar. E pronto. Uma coisa para falar. Outra coisa que queria falar. Antes de me despedir e me ir embora. Já passou muito tempo. Depois dá-me um trabalho, o vídeo, quando tem muitas horas. Ui! O outro tem 1 hora, dá-me um trabalho.
Esqueci. Ah, já me lembro. Já há bastante tempo, há coisa de 2 anos, 2 anos ou mais, 2 anos, 2 anos e meio, foi transmitido que a energia já não se ia comportar como se estava a comportar. Portanto, eu sei que vou ofender algumas pessoas e provocar assim um bocadinho um choque, não é? Mas nós estávamos habituados a um tipo de energia mais retilíneo, em que as coisas eram muito previsíveis, mais dinâmico, muito previsíveis. E as coisas de há 2 anos para cá, antes um bocadinho, mas pronto, vamos pôr assim em pratos limpos. As coisas mudaram. A energia já não se comporta, não é tão previsível. Também tem a ver com a energia que o ser humano vibra, né? E o planeta. O planeta também tem vida, Gaia, está para. Não interessa, são outros assuntos. E a vibração mudou. E automaticamente a vibração ao mudar, seja do planeta, seja das pessoas, as adivinhações já não se comportam como se comportavam antes. Percebem? Eu sei que não é fácil dizer estas coisas, mas é aquilo que eu sinto. Eu estarem-me a perguntar alguma coisa para. Já sinto isso há muito tempo. Explico lá no livro. Para estar faz de conta, a tentar ver alguma coisa, seja de quem for, até de mim, principalmente de mim, já não é como era antes. Antes era muito mais fácil, era tudo muito mais previsível. Agora não. As coisas alteram-se muito facilmente por causa da tal vibração. Porquê? Uma pergunta interessante. Por que será? Porquê? Porque o livre-arbítrio das pessoas já é muito mais elevado. As pessoas já são muito mais livres de poder escolher, com mais consciência ou menos consciência, claro. Se eu continuar a fazer escolhas sem consciência, não tenho livre-arbítrio. Ou muito pouco. Porquê? Porque estou sempre no mesmo padrão. Como a energia aumentou no planeta, a decisão das pessoas, as suas atitudes, vai-se alterando. E já não é tão linear. É por isso que é mais difícil agora eu dizer uma coisa mais acertada. Tem sempre um fundo de verdade. Tem sempre um fundo de verdade. Só que já não se plasma aqui como se plasmava há 3 ou 5 ou 10 anos atrás. Já tem nuances. Já não é a mesma coisa. Vibração. Por isso, a brincadeira do som, brincadeira que não é brincadeira, vibração, porque as coisas já não ressoam da mesma forma. Portanto, é mais difícil, às vezes, no mesmo dia. E o engraçado, ontem Adams falou sobre isso e eu fiquei todo contente também, porque é assim que eu me sinto. Durante um dia sinto-me assim, sinto-me assim, sinto-me assim, sinto-me assim, e às vezes fico um bocado confuso, chateado, não é? Mas ele explicou porquê. Se tiverem curiosidade, vão lá ver. Claro que não é para todos, é só para quem vive e percebe de inglês também, né? Não é que eu perceba muito. E portanto, queria passar esta mensagem de as pessoas, tanto de um lado, e mesmo para as pessoas que fazem isto de forma profissional e que são muito profissionais mesmo, que levam as coisas muito a sério. Aliás, a maior parte que eu vejo às vezes, né? Gosto de ver, gosto de acompanhar, né? Fechado aqui em casa, o que é que eu vou fazer? Eu trabalho, também trabalho, né? Mas já
nos meus momentos de ócio, não vou estar só sentado na varanda, ou não vejo televisão agora. O que é que eu vejo? Estou no computador, ouço música, faço um monte de coisas, e às vezes vejo, às vezes estou a trabalhar e estou a ouvir. E que são grandes profissionais. Só que as pessoas questionam muito, e cada vez mais, com um fundo de razão, mas esquecem-se que as coisas não batem certo com eles, porque às tantas a vibração deles já mudou, e portanto é mais difícil acertar na própria pessoa e nas pessoas, num grupo de pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas. Eu estar a fazer uma previsão para 2000 pessoas, por mais que a gente se ressoe, só que depois a nossa vida já não é tão linear. Então as coisas depois não batem certo, as pessoas ficam chateadas, com alguma razão, mas que não percebem porquê. Os profissionais também às vezes ficam magoados, e com razão também, não é? Mas estão-se a deixar influenciar por aquelas vozes negativas, não é? No fundo, estão a cair no jogo delas. Porque se eu me deixo influenciar por um gajo que diz mal do Guerra, ou que não gosta de mim, falei isso no outro vídeo, então farta-se, ou porque tem inveja, não é? Tem inveja da pessoa que está a fazer as previsões, porque gostava de fazer ou não consegue, ou não sabe, ou até consegue, não é? Não quer, no fundo as pessoas não querem. Preferem-se alimentar daqui, dali, daquela. Então, no fundo, a pessoa, ao ficar chateada e a tomar atitudes, não é? Por causa das pessoas serem mal criadas, essas coisas todas, que são as pessoas serem muito mal criadas, magoam mesmo porque querem magoar, com palavras e atos, no fundo estão a fazer o jogo dela. Aquilo que eu falei no vídeo é este. O que está instituído, consciência de massas, que é puxar. E quanto mais eu resisto, quanto eu mais me chateio, quanto mais eu não faço, não coisa, mais este lado está a puxar. Porque estamos a dar força a essas pessoas. E eu estou a falar isto porque eu respeito muito as pessoas que estão do outro lado a fazer vídeo, seja de tarô, seja do que for, porque estão-se a expor e estão a dar o melhor delas para ajudar as pessoas. E não é só cobrir de subsídios, nem dar de comer na rua. Às vezes é pior, mas pronto. Assim como eu dar, as pessoas também acham que eu dar uma moeda ao bêbado aí da rua, que é pior para ele. Depende. A caridade não é só se eu cobro dinheiro ou não cobro dinheiro. O serviço que eu presto é que conta, independentemente se ganho ou não ganho. Não é? Mas para mim tem que ser ganhar dinheiro. E bem pago. Bem pago. É por isso que o livro é caro. Não é caro. As pessoas é que acham que é caro. Eu até acho que é barato. Para o que eu e o meu sócio despendemos de tempo, de energia, essas coisas todas, e o que estamos a oferecer, e que haverão upgrades, acho barato. Sinceramente acho barato. E sabem porquê? Nunca mais me esqueço, não pus isto lá no livro, mas depois retirei. Quando estava a escrever o livro, um dos mestres, não vou dizer quem é, não me interessa, perguntou-me assim: achas caro? Quanto é que vais vender o teu livro? E eu, na minha inocência, 100 euros. E ele, o quê? Então, eles vão a uma palestra, um fim de semana, vão lá um dia, uma palestra que não vale nada, ele disse outro nome, não vou dizer aqui, que não vale nada, pagam 150 ou 200 euros por um dia, vão a uma palestra, que não aprendem nada, ou se aprendem, energeticamente não transforma nada dentro deles.
achas caro? 300 euros? E pronto, eu não me alongo mais sobre isto, porque tem toda a razão. As pessoas pagam dinheiro às vezes por uma coisa que não quer dizer que eu estou a oferecer que vá trazer, não estou a dizer nada disso. Se traz, depende da pessoa. Não é de mim, nem do que eu escrevi, nem do material que produzimos e que a empresa está a oferecer. A empresa depois tem outros objetivos, muitos outros, mas não interessa. E portanto não quero alongar sobre isto. O que eu quero é, gostava de transmitir uma mensagem de não importa, porque há palavras que eu não consigo dizer. Uma palavra de carinho para todas as pessoas que são maltratadas, insultadas, que não respeitam o trabalho deles, seja onde for, seja aqui no YouTube, seja a vender eletrodomésticos, como eu vendi muitos anos, às vezes era maltratado. A maior parte das vezes energeticamente, as pessoas não tinham medo de me dizer qualquer coisa, mas não estava isso, seja da forma que for. Portanto, vou dar aqui uma mensagem de carinho a essas pessoas que dão o melhor delas e depois ficam magoadas, mas não deixem-se entrar nesses jogos, que é pior. No fundo é o que as outras pessoas querem. Ok? Pronto. Agora, acabou o Duarte, vamos fazer a parte final do vídeo. Até mais ver. Vamos chegar. Boa semana. Próximo domingo, esqueçam. Esta semana vai ser uma semana engraçada. E fiquem bem. E futuramente irei fazer outros vídeos para não acontecer. Tenho aqui muitos assuntos para falar. Se quiserem escrever, escrevam. Sugestões. E vamos embora. Ok? Já sei. Tanto tempo. Outra vez. Ai, Jesus. Está a dar um trabalho. As pessoas, 30 minutos de vídeo, seja do que for na internet, não imaginam o trabalho que dá. Ok? Bom, pode ser uma coisa minimamente apresentável. Hoje estou mais criativo, por isso é que vou fazer um vídeo mais. Fiz um vídeo mais maluco. Também para não ser sempre igual. Ok? Agora, até à próxima. Fiquem bem.